A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 11, parte 02, dia 8 de setembro de 2025. Ou eles são silenciosamente ignorados, ou descartados com alguma observação tão grosseira de que as profecias das Escrituras são um livro de falsidades, como a acusação. Deixe o leitor julgar por si mesmo a partir do seguinte: quase 100 anos antes do evento, o Senhor anunciou por meio de Isaías que a Babilônia deveria ser destruída pelos medos e persas. Eis que vou citar os medos contra eles. E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da excelência dos caldeus, será como quando Deus derrubou Sodoma e Gomorra. Suba, ó Elon, o antigo nome da Pérsia. Sitiai, ó Média, Babilônia caiu. Isaías 13, 17 e 19, Isaías 21, 2 a 9. Totalmente improvável como tal catástrofe apareceu, no entanto, Heródoto e Xenofonte registram seu cumprimento literal. Mais uma vez, Daniel, mais de 200 anos antes do evento, predisse a derrubada do Império Medo-Persa pelas armas da Grécia, sob a direção de Alexandre o Grande, retratando o governo deste último sob o símbolo de um bode, com um chifre notável entre os olhos. Essa profecia, em linguagem figurada, é encontrada em Daniel 8, 3 a 7. E então, versículos 20 e 21, seu significado é explicado em termos simples. O carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. E o bode áspero é o rei da Grécia. E o grande chifre que está entre seus olhos é o primeiro rei. Pergunte aos historiadores daquela época, Diodoro e Plutarco, se isso era uma falsidade. Em suas antiguidades, Judas 11, 8, Joséfo fala da viagem de Alexandre a Jerusalém com o propósito de lidar severamente com os judeus. E como, quando ele foi mostrado pelo sumo sacerdote, uma cópia da profecia de Daniel anunciando que o monarca grego deveria derrubar a Pérsia. Ficou tão profundamente impressionado que, ao contrário de seu curso invariável, ele mostrou notável favor aos judeus. O mesmo Daniel passou a anunciar que após a morte de Alexandre, seu vasto império deveria ser dividido entre 4 de seus principais generais, cada um dos quais deveria ter um extenso domínio. 8 Daniel 8, 8 a 22, que, como registram os historiadores profanos, é precisamente o que aconteceu. Mas mais, ele também previu que de um desses 4 ramos do Império Grego surgiria aquele que, a princípio fraco e obscuro, se tornaria excessivamente grande, flagrante e ímpio, e que ele não encontraria um fim comum. Daniel 8, 9, 12, 23 e 25. Nela foi escrita com precisão a carreira infame de Antíoco Epifânias, rei da Síria. Naquela notável profecia, foi claramente sugerido que aquele monstro deveria, por meio de lisonja e traição, realizar seus desígnios malignos. E por causa da degeneração dos judeus, por um tempo, seria permitido violar seu país, profanar seu templo e matar muitos deles. E ainda assim, que no auge de sua carreira, ele deveria ser cortado por uma repentina visitação do céu. Tudo isso foi cumprido ao pé da letra. Daniel também anunciou o surgimento de um 4º reino, assim como ele predisse que o babilônico seria sucedido pelo Medo-Persa
e este pelo grego. Este, por sua vez, seria vencido por outro ainda mais poderoso. É descrito como sendo forte como ferro, pois o ferro esmiuça e a todo subjuga. Daniel 2:40. E como diferente de todos os outros, extremamente terrível, e que devorará toda a terra e a pisoteará e a quebrará em pedaços. Daniel 7:19-23. Nela foi dado, mais de 500 anos antes, um delineamento do Império Romano, diferente dos outros em sua forma democrática de governo, no poder irresistível de seu poder militar e em seu domínio mundial. Compare Lucas 2:1. Finalmente, Daniel anunciou que nos dias desses reis, Daniel 2:44, deveria o Deus do céu estabelecer um reino que jamais será destruído. Daniel 2:44, Daniel 7:13-14. E foi nos dias dos Césares que o Filho de Deus se encarnou e estabeleceu seu reino espiritual, que, apesar de todos os esforços de Satanás e seus emissários para derrubá-lo, continua até hoje. Que provas de inspiração divina são essas? Mas vamos agora a um fenômeno que cai mais imediatamente antes de nossa própria observação, a saber, os judeus. Para o homem de negócios, os judeus apresentam um problema interessante, mas desconcertante, pois são o maior paradoxo de todos os tempos. Nenhuma outra nação foi tão altamente favorecida por Deus, mas nenhuma jamais foi tão severamente castigada por Ele. Eles são o único povo a quem Deus deu uma terra, mas o único que por tantos séculos ficou sem uma. Eles são a única nação a quem Deus deu imediatamente um rei, mas por 2000 anos eles estão sem governante ou chefe. Eles são um milagre notável da história. Espalhados por toda a terra, eles ainda são uma unidade dispersa entre os gentios, mas não assimilados por eles. Eles não são desejados em nenhum lugar, mas por causa de sua força financeira, necessários em todos os lugares, taxado e saqueado como nenhum outro jamais foi, mas o mais rico de todas as pessoas. A Bíblia sozinha fornece a chave para a sua história. Não apenas isso. A Bíblia descreveu em vários detalhes sua história com bastante antecedência. Vamos agora destacar apenas algumas das muitas partiduras. 2000 anos antes do evento, sua conquista pelos romanos e os terrores do cerco de Jerusalém foram descritos graficamente. Veja Deuteronômio 28, 49-57. A passagem é muito longa para citar aqui, mas deixe o leitor ter certeza de consultá-la. A dispersão mundial dos judeus foi predita com séculos de antecedência, e o Senhor os espalhará entre todos os povos, e desde uma extremidade da terra até a outra. Deuteronômio 28, 64. A incansável migração dos judeus tornou-se conhecida eras antes de sua real dispersão. E entre essas nações não terás descansos, nem a planta do teu pé terá descanso. Mas o Senhor te dará um coração trêmulo e desfalecimento e tristeza mental. Deuteronômio 28, 65. Então, literalmente, isso foi cumprido, que o judeu errante se tornou uma expressão proverbial adotada por todas as nações modernas. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.